Agora são 7h44. Paulo Freire dá nome ao prédio principal da Faculdade de Educação da Unicamp. A gente vai conversar agora com Débora Maza, ela que foi aluna de Paulo Freire e é diretora da Faculdade de Educação da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. Olá, Débora, bom dia. Bom dia, bom dia. Débora. Inicialmente, gostaria de dar bom dia a todas as pessoas que estão nos ouvindo e participando, e também fazer uma correção. Eu sou diretora associada da Faculdade de Educação. A Perfeito. diretora é a professora Dircizan. Perfeito. Débora, bom, vamos falar aqui desse momento, né, que a gente está vivendo no país hoje. Então, a nomeação, né, colocar o nome de Paulo Freire, né, no prédio principal da Faculdade de Educação é um ato também de resistência, um ato simbólico neste momento em que a educação está sendo brutalmente atacada pelo governo Bolsonaro, né, Débora? Correto, exatamente. O professor Paulo Freire foi professor da Faculdade de Educação nos anos de 1980 a 1991. E desde o seu falecimento, em 1997, a Faculdade de Educação tem o desejo de fazer jus à passagem desse educador pela Faculdade de Educação, pela Universidade Estadual de Campinas, que sempre foi uma universidade que teve uma responsabilidade com a sociedade e que teve uma presença muito forte, muito marcante na região metropolitana de Campinas. E sempre acontecia alguma coisa, que a ideia não ia para frente, mas nesse momento, o ano passado, nós tivemos o primeiro seminário de pesquisas com os estudantes do mestrado profissional da Faculdade de Educação. O mestrado profissional é um dos cursos de pós-graduação que a Faculdade de Educação acolhe nos quadros do programa de pós-graduação em educação, que é um dos maiores programas de pós-graduação em educação, tanto do Brasil quanto da América Latina. E aí, nesse seminário, junto a professores das redes municipais e estaduais de educação da região metropolitana, foi feito um abaixo-assinado, iniciado por esses estudantes e engrossado pelos docentes da faculdade, por outros discentes, funcionários, um abaixo-assinado que chegou a cerca de 800 assinaturas. E aí, então, passou-se na congregação da faculdade e, por unanimidade, reconheceu-se que o prédio principal da Faculdade de Educação deveria adquirir o nome de Professor Paulo Freire. O prédio hoje se chama, portanto, Professor Paulo Freire. É um reconhecimento não só do trabalho, da vida, da obra e do percurso profissional do professor Paulo Freire no Brasil e no mundo, junto a uma educação para todos, para o povo, emancipada, livre dos processos de exploração e de alienação, mas também um reconhecimento da importância social dessa profissão chamada professor e professoras. E dessa profissão, né, professor justamente é uma das categorias, né, que são praticamente alvo de críticas, né, por parte do presidente Bolsonaro, né, professores, jornalistas, artistas, né, talvez seria porque são profissões que levam, né, à reflexão do que está acontecendo hoje, professora? Uhum. Sim, sem dúvida. Acho que nós vivemos, não é de agora, né? Eu acho que nós temos um marco importante que não podemos nos esquecer, que é a emenda constitucional 95/2016, que é uma emenda que congelou por 20 anos o teto dos recursos destinados às políticas sociais. Então é importante a gente dizer que a emenda constitucional, ela não fere somente a educação, ela fere o artigo 6 da Constituição de 1988, ou seja, todas as políticas sociais.
educação, saúde, transporte, moradia, lazer, previdência, seguridade. Então, é desde 2006 que nós temos um cenário jurídico montado que dá condições para que os cortes ocorram junto às políticas sociais. É importante a gente entender isso, porque, na verdade, os cortes não dizem respeito a todas as esferas do Estado e dos financiamentos públicos do Estado. Os cortes dizem respeito às políticas sociais, ou seja, é a presença dos pobres e do povo brasileiro e da seguridade social, desse colchão de construção de bem-estar social e de direitos sociais que está sendo retirado do orçamento do Estado. É importante que a população entenda isso. As subvenções ao capital privado, as subvenções às dinâmicas econômicas, as subvenções públicas à quebradeira dos bancos e ao capital financeiro não está sendo cortada. O que está sendo retirado do orçamento do Estado é a presença da população, do povo, das políticas sociais do orçamento do Estado. Dentre elas, a educação. Perfeito. E a gente está aí nas ruas, né, professora? Os estudantes puxando manifestações, professores, funcionários, né, de escolas, de universidades, como a gente viu no dia 30, né? E qual que é a sua expectativa também? Queria que você fizesse uma análise sobre essas manifestações e também a sua expectativa para a greve geral do dia 14 de junho. Olha, eu acho que essas manifestações, elas têm sido uma amostra de que o povo brasileiro, a população brasileira, os trabalhadores, os sindicatos, as pessoas de modo geral, elas estão entendendo o que está acontecendo. Elas já entenderam que essa reforma da Previdência não é uma reforma para salvar o Estado brasileiro, não é uma reforma para resolver o problema da dívida externa ou da dívida interna. Essas reformas são reformas que retiram do orçamento do Estado a população brasileira e a coloca órfã, à mercê de si mesma. Essa eu acho que é uma lição importante. E é importante também a gente entender por que nesse cenário os principais alvos têm sido professores, escola pública, saúde pública, servidores públicos. É importante a gente entender o que está por detrás disso. O que nós construímos nesses frágeis e curtos períodos de experiência democrática no Brasil. As nossas experiências democráticas são sempre interrompidas por golpes. Foi assim na década de 40, foi assim na década de 30, foi assim na década de 60 e está sendo assim também agora no século 21. O que nós conseguimos construir? Nós conseguimos construir alguns marcos regulatórios dentro dos frágeis limites e possibilidades de um Estado democrático de direito. A nossa Constituição de 88, ela não é uma Constituição perfeita, mas ela é uma Constituição que reconhece como direito um colchão de seguridade mínima para o povo brasileiro. Esse colchão de seguridade mínima coloca o Brasil com as democracias, com as sociedades democráticas que alçam, que tentam, que se esforçam por construir padrões mínimos de dignidade para todos, ou seja, políticas públicas de corte universalistas. Dentre elas encontra-se a educação, a saúde, a previdência, a segurança pública, etc. Algumas condições de trabalho. É importante dizer, por exemplo, que a reforma trabalhista já foi implementada, né?
Então, assim, a situação de precariedade, a descobertura do trabalhador, as relações flexíveis, aonde o trabalhador está à mercê de si mesmo e das condições de seguridade que ele construir para si próprio, essa situação já está em curso com a reforma trabalhista. O que nós estamos tentando segurar nesse momento? É a reforma da Previdência e a compreensão de que educação é política pública de corte universalista. Educação é direito de todos, é dever do Estado e que deve ser realizada em regime de colaboração com a família e com a sociedade. É nesse quadro que nós estamos insistindo. Educação é direito de todos. Por que Paulo Freire tem sido tão atacado pelas mídias? O que tem na teoria de Paulo Freire? Tem uma visão de educação realizada através do diálogo com a população, do diálogo com a sociedade, do diálogo com os estudantes, com as famílias, com as comunidades. É os círculos de cultura inaugurando uma educação que parte das condições concretas de existência, mas que dá condições do desenvolvimento de uma consciência crítica que produz sujeitos emancipados, sujeitos históricos, não imersos e alienados nas suas realidades, mas imersos e inseridos nos processos de construção histórica e de transformação de realidades sociais. Tem de vista melhores condições de vida para todos. Isso não é uma lição revolucionária, é uma lição muito simples de construção de uma sociedade menos desigual e menos violenta. O projeto... Desculpa. Não, pode concluir, pode concluir. O projeto em curso, esse projeto neoliberal, com a aparência de um projeto neoconservador em curso, é um projeto que claramente vê no Estado um campo de disputa das elites industriais, comerciais, agrárias e financeiras. Só existe espaço para esse grupo disputando o orçamento do Estado. Então, assim, o que está em curso é isso, é a retirada dos direitos sociais do orçamento do Estado. Perfeito. E a colocação da população e da sociedade brasileira à mercê de si mesma. Muito bem, Débora, a gente agradece aqui a sua participação. Um grande abraço para você. Obrigada, um bom dia para todos. Bom dia. Falamos aqui com Débora Maza, ex-aluna de Paulo Freire e diretora associada da Faculdade de Educação da Unicamp.